Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui com a análise do índice Bovespa, que fechou o dia de hoje em alta de 0,45%, cotado a 182.949 pontos. O segundo dia consecutivo de alta aqui no índice, tá? Ele permanece em tendência de alta. Como resistência, eu colocaria essa região aqui próxima dos 188 mil pontos. Agora, analisando aqui os ativos que compõem a carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, que fechou o dia em queda de 0,45%, cotada a R$ 24,33. Durante o dia ele chegou a cair bem mais, tá? Ele chegou inclusive a perder a mínima de ontem. Se não me engano, ele chegou a cair mais de 2% durante o dia, mas depois acabou se recuperando. Tá? Ele chegou a beliscar aqui a região do meu preço médio. Tá? Mas o fato é que o Banco do Brasil, já com a queda de hoje, foi o terceiro dia consecutivo de queda aqui no papel, tá? Então, preocupa um pouco, né? Tomara que não seja uma queda livre aí até a região dos R$ 21, que seria a próxima região aqui de suporte, tá? Vamos torcer para que o Banco do Brasil consiga se estabilizar aí nos próximos dias, para não devolver toda essa alta que acumulou aí ao longo do mês de janeiro. Tá? Seria uma pena realmente se o papel devolvesse tudo e voltasse lá para a região dos R$ 21. A tendência é de queda, tá? A média móvel de 9 períodos está virado para baixo, então vamos ficar de olho nisso. O meu preço médio está aqui em R$ 23,83. Seguindo aqui para o Banrisul, fechou o dia em queda, uma queda forte, tá? 3,40% de queda, cotado a R$ 17,91. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, indicando aí o início de uma tendência de queda. Além disso, o papel fechou na mínima do dia, tá? Então pode indicar uma continuidade aí da queda na segunda-feira. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. A gente observa também aqui, está na iminência de perder uma pequena região de suporte, tá? Que é esse pequeno fundo aqui duplo que houve, né, nesse recuo aqui do final de janeiro, início de fevereiro. E o meu preço médio está aqui em R$ 12,38. Seguindo aqui para o banco BMG, fechou o dia com uma pequena alta de 0,20%, cotada a R$ 4,89. O papel está em tendência de baixa. Tá? Região de suporte, essa mínima aqui próximo dos R$ 4,60. E o preço médio está em R$ 4,23. Seguindo aqui para o banco ABC Brasil, fechou o dia aí com uma boa alta de 1,85%, cotado a R$ 26,96. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima. Tá? Na verdade, ela estava estável no último dia, né? Não chegou a virar para baixo em nenhum momento. Então, mantém-se a tendência de alta. Região de resistência no topo aqui, né, na região dos R$ 27,50. E o meu preço médio está em R$ 22,34. O Banco ABC Brasil divulgou os resultados, se não me engano, acho que foi hoje pela manhã, tá, antes da abertura do mercado. Com isso, com os dados que foram divulgados, tá, eu já recalculei meu novo preço teto. Tá? Estava em R$ 24,65, se não me engano. Então, com os dados
do balanço que foram divulgados, eu ajustei aqui meu preço teto para R$ 24,86. Então subiu aí cerca de 21 centavos, tá, no meu preço teto. Os preços continuam acima dessa região. Então, por enquanto, sem aportes no papel, tá? Eu estou aqui com a apresentação que o banco disponibilizou lá no site de relacionamento com investidores, tá? Referente aos resultados aí do quarto trimestre de 2025, tá? Então, vou dar uma olhada aqui junto com vocês para ver os principais dados que foram divulgados. Aqui eu gosto sempre de dar uma olhada na carteira de crédito, tá? Então, pegando o acumulado aqui de 2025, né? Houve um aumento aqui de 53 bilhões para 54 bilhões no intervalo de um ano. Então, a carteira de crédito aumentou, embora pouco, mas aumentou. E no acumulado, se a gente pegar aí o histórico, né, de 2018 para cá, o crescimento médio anual está em torno de 11% da carteira de crédito expandida. Tá? Então, é uma carteira que vem crescendo acima de 10% ao ano na média. A meu ver, é um dado positivo. Tá? Vamos seguindo aqui. O banco não disponibilizou ainda a apresentação dos slides dos resultados, né, que seria uma apresentação mais enxuta. Mas com isso aqui a gente já consegue resolver algumas questões assim mais importantes, tá? A base de clientes deles também, né, do banco diminuiu no trimestre um pouquinho. Na comparação anual saiu de 5.200 para 4.600, tá? Lembrando que o Banco ABC Brasil não é um banco de varejo, né, de pessoas físicas. O objetivo do banco ali, ele foca no atendimento a empresas, tá? Principalmente empresas de médio e grande porte. Por isso que ele tem poucos clientes, tá? Mas com bastante volume. Aqui a gente consegue ver a questão da carteira de crédito, né? Uma variação aí no trimestre, né? De 4,7%. Tá? Então, a carteira de crédito cresceu um pouquinho, mas manteve o ritmo de crescimento, né? Vamos seguindo aqui. Isso aqui não nos interessa muito. Aqui, né? A questão da inadimplência. Isso aqui é um dado importante. Tá? Vou subir aqui um pouquinho. A questão da inadimplência, né? Então, ele saiu de 0,6 no terceiro TRI para 0,5 no quarto trimestre. Tá? Então, houve uma redução aqui da inadimplência. Se a gente comparar aqui um período anual, né? O quarto trimestre de 2024 estava em 1,1. Então, agora 0,5. Houve uma redução importante na inadimplência aqui do Banco ABC, tá? E esse percentual já é um percentual bastante baixo, né? Se a gente comparar com outros bancos. Então, a questão da inadimplência aqui do banco não nos preocupa nem um pouco, né? Aqui também é interessante ver a questão dos valores, né? Eles divulgam também os valores aqui em atraso. Então, o que está atrasado no quarto TRI, 262 milhões, eu imagino, tá? A comparação aqui anual, né? Estava em 273. E o primeiro trimestre tinha dado um aumento até significativo, né? Mas ao longo do ano vem reduzindo aqui a inadimplência. Então é um fato positivo aqui para o Banco ABC Brasil. Aqui a gente verifica melhor essa queda aqui da inadimplência, né? Então, tudo sob controle. Vamos seguindo aqui se a gente achar mais alguma informação relevante. A questão do lucro, né? É importante a gente dar uma olhada. Deve estar mais para o final aqui.
Aqui, ó, a questão do lucro, né? Então, no quarto trimestre aí, o Banco ABC Brasil teve um lucro de 275 milhões, o maior lucro dos 4 trimestres do ano. Na comparação trimestral, houve um aumento no lucro aí de 7,3%. Se a gente comparar com o quarto TRI de 2024, é uma comparação mais coerente, né? Porque pega o mesmo período sazonal aí do ano. Houve um aumento aí de 13%, né, no lucro. Então, o banco vem aumentando seus lucros aí trimestre após trimestre e no mesmo comparativo anual também. Então, isso é um fator bastante positivo. No acumulado do ano, então o banco lucrou aí 1 bilhão, né, 1 bilhão e 2 milhões. Então, houve um aumento na comparação com 2024 de 3%. Tá? Em 2024, o banco havia lucrado aí 971 milhões. E nesse ano de 2025, o banco conseguiu aí, alcançar, né, a casa do bilhão. Aqui, a título de curiosidade, né, o Banco ABC Brasil ele é controlado, né, pelo Bank ABC, em 63%, né, da estrutura acionária da empresa. E esse Bank ABC, que é o controlador, ele tem como maior investidor, digamos assim, né, o maior sócio, o Banco Central da Líbia. Interessante, né? Depois entra aqui um fundo de investimentos do Kuwait, né? Então é um banco que pertence ao Banco Central da Líbia, né? Que é a própria Líbia, né, no caso. Interessante. Bom, então em relação à apresentação aqui institucional do Banco ABC, era isso, né? Dados positivos de um modo geral, inadimplência caindo, lucro subindo, carteira de crédito crescendo também. Então só dados positivos, tá? Vamos seguir aqui para a planilha de controle dos ativos. Então, considerando o fechamento aí das cotações nessa sexta-feira, encerrei o dia então aqui com um lucro aí de 2% em Banco do Brasil, 44% em Banrisul, 15% em Banco BMG e 20% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um lucro aí de 7%, que dá R$ 522 positivos. Se eu considerar os proventos recebidos pelas empresas, aí eu tenho a rentabilidade. Nesse quesito eu estou positivo em 5% em Banco do Brasil, 52% em Banrisul, 23% em Banco BMG e 23% também em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando uma rentabilidade de 12%, que dá R$ 816 positivos. Em relação aos proventos, nessa semana não recebi nada. Então, fazendo o fechamento aqui do dia, encerrei essa sexta-feira com um patrimônio de R$ 7.189,18, que dá uma variação negativa de 0,53%. Então, meu patrimônio hoje diminuiu R$ 38,12. Já o Ibovespa subiu 0,45%. Então, o alfa da carteira hoje ficou negativo novamente em 0,98%. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.